Minuto Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Tragédia no trânsito, motociclista morre em acidente envolvendo Jerico e moto em Erval Grande. E também é destaque no Minuto Bom Dia de hoje, 20 de setembro é marcado por desfile tradicionalista aqui em Erechim. E você vai ver também, segundo o suspeito de homicídio em Marcelino Ramos é preso pela Brigada Militar. Ele tentava fugir para Santa Catarina quando foi abordado. E também, homens são presos tentando arremessar drogas para dentro dos presídios de Erechim e de Getúlio Vargas. Esses e outros destaques para você a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga, porque a gente já está no ar. Começamos o Minuto Bom Dia desta sexta-feira após o feriado. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Uma boa tarde para você que está almoçando, você que está aguardando e já almoçou, pessoal que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. A partir de agora, as principais informações aqui de Erechim e da região do Alto Uruguai para você ao vivo, hein? E a gente já começa o Minuto Bom Dia de hoje falando de uma tragédia no trânsito aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Um homem de 21 anos de idade morreu aí em uma batida com uma motocicleta e um Jerico. O acidente aconteceu na noite de ontem na RSC 480, próximo a Erval Grande. Uma colisão frontal entre um Jerico e uma motocicleta causou a morte de um motociclista no início da noite desta quinta-feira na RSC 480 em Erval Grande. De acordo com populares, o condutor da moto, Juliano Carvalho, de 31 anos, não teria visto o Jerico na rodovia e atingido frontalmente o veículo agrícola. Com a força do impacto, o pé dele foi amputado. Juliano chegou a ser socorrido pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Valentim, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar e será investigado agora pela Polícia Civil. Seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, obrigado pela sua parceria e pela sua audiência, hein? E atenção, atenção, olha, a Polícia Civil e a Brigada Militar prenderam aí nesta quinta-feira, feriado Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul, mais um envolvido no homicídio de um rapaz lá em Marcelino Ramos. A prisão aconteceu na manhã desta quinta-feira. O segundo suspeito de estar envolvido no assassinato do jovem Daniel Vieira foi morto com vários ferimentos na cabeça na manhã do último domingo. O homem de 30 anos estava tentando fugir a pé pela ponte férrea em direção ao estado lá de Santa Catarina, quando ele foi abordado pela Brigada Militar. O homem ainda tentou correr, mas acabou sendo preso. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Pronto Atendimento aqui de Erechim, a DPPA, e logo após encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, pois a prisão dele já estava decretada pela Justiça. A Polícia Civil segue investigando o crime, né? Já havia sido preso aí no início dessa semana um envolvido neste crime e agora o outro detido pela Brigada, o outro rapaz foi detido pela Brigada Militar. A investigação segue acontecendo aqui na nossa região. A gente vai para o site agora, jornalbomdia.com.br, e vai falar de apreensões no presídio estadual aqui de Erechim. A Brigada Militar segue prendendo aquele pessoal que joga coisa para dentro do presídio. E aqui na nossa região, um homem foi preso ao arremessar celulares lá no presídio. Foi na manhã dessa quarta-feira, a Brigada Militar prendeu um homem que estava arremessando um pacote com esses celulares lá para o presídio. De acordo com a assessoria da Brigada Militar, o sujeito de 31 anos jogou 4 pacotes em direção ao pátio interno da casa prisional. As guarnições foram acionadas e localizaram o suspeito nas proximidades lá da rua Pernambuco. Além dos aparelhos, os pacotes continham aí 3 fones de ouvido, um carregador celular. O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil aqui de Erechim, onde foi ouvido e logo depois foi liberado aí pela questão. Agora ele vai responder um processo judicial por este crime aí, hein?
Também aqui na região do Alto Uruguai, o Presídio Estadual de Erechim, no Presídio Estadual de Getúlio Vargas, 4 pessoas acabaram presas. Foi nesta quinta-feira, todos eles suspeitos de tentar arremessar drogas e celulares para dentro lá do Presídio Estadual de Getúlio Vargas. Segundo a Brigada Militar, os suspeitos estavam em 2 automóveis lá nas proximidades do presídio. E ao perceberem a movimentação da polícia, um dos veículos tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela Brigada Militar na saída para a rua. Na revista, nos 2 carros foram encontrados aí 2 buchas grandes de cocaína, com cerca de 30 gramas, e uma pedra de crack pesando 47 gramas, além de dinheiro e celulares. Todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento aqui de Erechim e logo depois para o Presídio Estadual, né? Bom, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia de hoje. Desculpe. E agora a gente vai trazer para você mais informações, vamos mudar de assunto, vamos falar do desfile de 20 de setembro, hein? Ontem, pela manhã, aconteceu na Avenida Maurício Cardoso, 7 de setembro, o desfile que reuniu cavalarianos e entidades tradicionalistas, tudo para celebrar e também homenagear essa data importante para os gaúchos. Te liga! Foi a cavalo, com música e dança, que o 20 de setembro foi celebrado em Erechim. 29 entidades ligadas à preservação da cultura e costumes do Rio Grande do Sul desfilaram pelas 2 principais avenidas da cidade na manhã desta quinta-feira. O tradicional desfile encerra as atividades do acampamento Farroupilha deste ano. Na avenida, homens da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança abriram o desfile. Logo após, foi a vez de homenagens, principalmente a Paixão Cortes, um dos pioneiros do movimento tradicionalista cultural no estado, e que morreu em agosto deste ano aos 91 anos. Para encerrar o desfile, um dos principais símbolos da tradição, os cavalarianos, que cruzaram as 2 principais avenidas da maior cidade do Alto Uruguai gaúcho ao lado de suas famílias, e com aquele que pode ser considerado o melhor amigo do gaúcho, o cavalo. De modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra. A gente segue com o Minuto Bom Dia agora para falar de ensino para você. Olha, nessa semana foi apresentado em Porto Alegre, durante um seminário de educação, a nova base curricular das escolas aí para o ano que vem. Esse é o novo modelo que as escolas devem seguir de ensino. Tudo isso porque esse modelo aí que o aluno está passando aí, sabendo ou não sabendo, ele está sendo passado para frente, não está funcionando, hein? E por isso o Ministério da Educação decidiu mudar esse conceito. Veja como vai ficar a partir de agora na TV Bom Dia. Te liga! Foram apresentadas nesta segunda-feira, durante o Seminário Estadual da Nova Base Nacional Comum Curricular, BNCC, as propostas de alteração curricular no estado do Rio Grande do Sul. O encontro reuniu no auditório do Ministério Público da capital gaúcha gestores educacionais, representantes da Secretaria Estadual de Educação, dirigentes da Undime, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, e representantes do Sindicato do Ensino Privado, Sinep-RS. Se trabalha, então, nesse referencial a partir da base, então, quais são as nossas contribuições gaúchas por área do conhecimento e componente curricular na inserção nesse documento, né? Por exemplo, lá na história, a Constituição do nosso povo, que é gaúcho, que é diferente de outro estado, né? As principais lideranças religiosas, como é que isso aparece no referencial curricular gaúcho, né? E destacar também que esse referencial, de forma alguma, ele engessa o currículo da escola. Ele é um orientador, assim como a base também é, né? A base e o referencial passam a ser um documento normativo que precisam estar nos currículos da escola, mas não esquecendo que a escola está num contexto. De acordo com a diretora do Departamento Pedagógico, o grande ganho do referencial está na adaptação do currículo conforme a particularidade de cada região nos direitos à aprendizagem. Aqui de Porto Alegre, por exemplo, um currículo que vai ser organizado por uma escola X não é o mesmo currículo de uma escola Y de Bagé, por exemplo, né? Tem suas peculiaridades. Com a base nacional curricular, mas também o referencial, há um deslocamento do entendimento da avaliação, porque nós temos uma base
nacional de território, nós temos também um referencial curricular gaúcho de território. Essas avaliações, tanto a Prova Brasil quanto o SAERS, é que bebem da fonte do currículo para poder organizar os seus instrumentos avaliativos. Então, se nós fizermos o tema de casa direitinho como tem que ser, né? Trabalhar a Base Nacional Comum Curricular, o referencial curricular gaúcho, que estão intimamente ligados, nós estaremos dando, então, condições a este aluno de realizar uma prova e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação do nosso estado e até mesmo do Brasil. A partir do ano que vem, as escolas já deverão estar trabalhando. Então, o currículo, na verdade, ele vai ser homologado, definido até 30 de novembro deste ano, para que o ano que vem ele inicie a sua implementação nas escolas. Então, logo que tiver essa homologação feita, os municípios também iniciam o trabalho lá na rede mesmo, e já também pensando nas peculiaridades do seu município, aquilo que é específico do município e que não consta no município, no currículo gaúcho e tampouco na base nacional. Olha só, meu querido Fernando, no tempo aí que a gente reprovava na escola, hein? Foi o tempo que você reprovava na escola. Hoje em dia você é passado e empurrado aí, né? Tem muita gente que não sabe nem ler nem fazer conta e tá indo pra frente. É a nossa educação do Brasil, hein? Com situação complicada. Agora o Minuto Bom Dia vai falar para você de outra situação alarmante. Você sabia que no Brasil milhões de pessoas ainda passam fome e o desperdício por aqui ainda é muito grande. Apesar da conscientização das pessoas que sabem que é importante reaproveitar os alimentos, o desperdício de alimentos todos os dias é coisa fantástica que acontece aqui no nosso país. Por isso, uma conferência aí sobre alimentação e agricultura em Porto Alegre discutiu o tema para fazer um alerta especial para você. Te liga. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul cedia nesta semana a terceira Conferência Mundial de Agricultura e Alimentação. As primeiras edições do evento ocorreram na Holanda e na Itália. Para essa edição, são 1.000 inscritos para acompanhar os debates. 20 unidades da universidade se uniram para a organização do encontro, que reúne especialistas de 36 países. A palestra inicial, com representantes da Itália, França e Zimbábue, foi sobre as contribuições da agricultura e da alimentação para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Durante esses 5 dias são diversos temas, diversas correntes também debatendo, cujo objetivo maior é realmente pensar nas soluções. Como é que a gente consegue avançar em relação a esse desenvolvimento produzindo alimentos para a população que está crescendo, vai chegar aí a 9 bilhões de pessoas em 2050, mas produzindo isso de forma mais sustentável, de forma inclusiva, saudável, para que as pessoas possam viver mais, viver melhor. O tema central da conferência é alimentação saudável, sociobiodiversidade e sistemas sustentáveis. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, aponta que 15 milhões de pessoas passam fome no mundo. Ao mesmo tempo, 32% dos alimentos produzidos são desperdiçados. A estimativa é de que o que é descartado poderia alimentar 30 milhões de pessoas. E nós temos que, entre as nossas lutas, reivindicar por uma redução dessa percentagem de desperdício atualmente registrada em várias pesquisas. A FAO, que é uma das principais organizadoras desse evento, tem apresentado uma série de relatórios nesse sentido. Então, como pensar um projeto de desenvolvimento rural que contemple um desenvolvimento social, econômico das populações rurais, mas que também alimente com qualidade a população urbana? Muito bem, agora chegou o momento da gente falar da nossa agenda de eventos desse fim de semana. Confira aí as festas e eventos que são destaque para você na nossa programação. Te liga! O fim de semana tem uma agenda cheia de eventos para você que busca a melhor atração de se divertir aqui em Erechim e também na região do Alto Uruguai. Já nessa sexta-feira, o Clube da Saudade tem baile com o Grupo Pataço, hein? A festa também será animada por um DJ Cachorro. Elas entram free até às 23 horas. No sábado, a festa segue no Clube da Saudade com Banda Dallas e Neguinho Gil e também DJ Cachorro. Ah, meu Deus! E para quem gosta de sertanejo, no Mosaico Pumb tem show com o Sérgio Níquel. No domingo, o baile é no Clube Caixeral com a banda Corpo e Alma e também DJ Miguel.
Alô, 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 meu amor, sou eu, te pedindo pra voltar. Gente, nós estamos aqui reunidos de corpo e alma para fazer um super convite a vocês, amigos de Erechim, que dia 23 agora, né, Joso? 23, corpo e alma ao vivo no Clube Cacheral, e você é o nosso convidado. E vamos bailar mais ou menos desse jeito, vamos lá. Cachaqueira, cachaqueira, rainha da noite, deusa do amor. Cachaqueira, cachaqueira, bailando cachaca, lhe entreguei meu coração. Valeu, gente, aquele abraço. E o Mosaico Pub tem o Domingo Sertanejo com a dupla Emerson e Daniel. Não adianta nem chegar lá de volta, mas você sabe onde eu moro, eu sei que você tem essa memória. E vai querer dar, vê se para conhecer, vai voltar. Bom, vamos dar aquele giro agora então pelas cidades aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Chegou o momento do Boletim Regional. A Casa de Cultura de Três Arroios foi o palco de apresentações dos grupos de música. O recital ocorreu em comemoração à Semana da Pátria e encantou o público por aproximadamente 2 horas. Cada grupo musical apresentou um tema. A banda musical tocou as músicas dos desfiles cívicos. O grupo Os Cinquentões executou melodias instrumentais, a maioria de caráter germânico. Já o grupo de canto infantil da Oficina de Música do CRAS teve como tema a família. O grupo de violão infantil destacou as músicas infantis. O grupo de flauta infantil e a orquestra de flauta do CRAS apresentaram canções dos Beatles. O coral italiano, a Associação Italiana La Verita, apresentou músicas italianas e o coral municipal cantou músicas voltadas ao tradicionalismo. O município de Paulo Bento promoveu o curso de produção de derivados de leite no início deste mês. A capacitação foi realizada em parceria com o Senar, Sindicato Rural, Emater e a Prefeitura do município. O curso aconteceu na comunidade de São João de Areta e teve a participação de diversas pessoas do interior. Para que ocorresse o curso, os mantimentos foram comprados da agricultura familiar, através do projeto federal de aquisição de alimentos e a parceria entre a comunidade e os participantes. A administração de Cruzaltense terminou nesta semana as atividades de incentivo à produção agrícola, beneficiando diversas famílias. A ação foi desenvolvida com as famílias Franklin e Marim, que receberam um escavo de 2 aviários de 50 mil frangos em cada propriedade. Os investimentos totalizaram R$100 mil. E como as famílias da Soler e Granzotto receberam um escavo de Chiqueirão. Como a conclusão em infraestrutura, o município marca o maior investimento do ano em terraplanagem. Muito bem, legal. Olha, agora eu tenho um recado importante para você, hein? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A Solar Imóveis, imobiliária de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que está pensando em comprar, vender ou locar um imóvel. Só na Solar você encontra aquela melhor opção para quem está pensando em arrumar um apartamento maior, uma casa maior, colocar o seu escritório em um ponto de melhor localização ou até mesmo você que está buscando aí um pavilhão para a sua empresa. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Mas se você não tem tempo de passar lá, aproveita agora mesmo para acessar o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vai ver as principais informações, como as fotos dos imóveis e também os valores, além da documentação necessária. Visite agora mesmo a Solar Imóveis na Avenida 7 de Setembro ou acesse o site, tá bom? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Eu vou para um rápido intervalo comercial e na sequência eu tô de volta. Tem comentário do Igor Miller, tem informação do esporte. É daqui a pouquinho, não sai daí não que a gente volta já.
Os serviços públicos, como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros, são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. AMAL. E aí, vamos falar sobre isso? O câncer de mama é uma das doenças que mais mata em todo o mundo, e as mulheres são as principais vítimas, mas os homens também podem ser afetados. Por isso, é importante sempre lembrar que a prevenção é o melhor remédio contra este câncer. E é isso que o Bom Dia quer lembrar na sua nova campanha. E aí, vamos falar sobre isso? Até outubro, a cada nova assinatura do Jornal Bom Dia, os novos assinantes estarão recebendo uma camiseta igual a esta da campanha. E aí, vamos falar sobre isso? Que quer lembrar você que a prevenção é o melhor remédio contra o câncer de mama. E se você já é assinante do Bom Dia, também pode ganhar essa camiseta. E é muito fácil, basta você ligar para a nossa central de atendimento. Participe dessa corrente conosco. Câncer de mama. Vamos falar sobre isso? A Creral Telecom está chegando em Aratiba e vai levar internet a todas as comunidades do município. Para viabilizar o projeto, foi assinado um contrato com a Prefeitura Municipal para o fornecimento do sinal. Ao todo, 39 comunidades rurais serão atendidas. Serão instalados 100 quilômetros de fibra ótica. E para cada comunidade, o sinal de internet será gratuito e de no mínimo 10 megas de velocidade. Creral Telecom. Internet ultra rápida, 100% fibra. A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Venha comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Povo de Deus, está chegando mais uma romaria ao Santuário de Fátima de Erechim. Romaria é um grande momento de revitalização da fé e da esperança. A romaria acontece no dia 14 de outubro. Antes, temos a novena que inicia no dia 5, com missa às 14 horas no santuário e às 20 horas, procissão da catedral até o santuário com missa. Maria, a mãe de Fátima, está aguardando você e sua família. Busquemos em Maria o socorro necessário para a caminhada cristã de sermos sal e luz para o mundo. Que a Mãe de Fátima abençoe a todos e a todas. Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil.
Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. O nome da criança? Isaías. Esta aqui, meu filho. Quando você deixa de votar, são os outros que acabam escolhendo por você. Nessas eleições, encontre o candidato que melhor representa suas ideias. Porque votar é decidir você mesmo o que é melhor para o futuro. Justiça Eleitoral. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Voltamos com o nosso Minuto Bom Dia. Obrigado pela sua parceria e pelo seu carinho da sua audiência. E agora a gente vai para o nosso Jornal Digital. Vamos ver aí o que é destaque na capa do Bom Dia. Tradição que se renova, hein? É os festejos do 20 de setembro, nesse jornal especial aí, Farroupilha. Também Luiz Francisco Schmidt, acabou o espaço para a desculpa de que na minha área não há demandas porque os indicados não foram feitos por eles, hein? É destaque na coluna do Rodrigo Finardi de hoje, que ele está falando sobre as exonerações da prefeitura que expõem os novos papéis dos secretários. Também tradição que se renova no 20 de setembro aqui de Erechim, né? Também tem mais destaques para você que está ligado com a gente. Olha, na economia, Cressol expõe veículo para sorteio e Frinap poderá ter leilão de animais, hein? Tem mais destaques, Uri Carreiras, comunicação no mercado de trabalho, a agenda de eventos deste fim de semana, as informações da região. Para você que está ligado com a gente, o fim de semana também foi de classificados na página do Bom Dia e de esporte, que daqui a pouquinho o Edson Castro fala mais para você. Agora está chegando o comentário do Igor Miller, opinião você também vê aqui. Te liga. Então tivemos ontem o desfile de 20 de setembro, fechando aí as atividades também do acampamento Farroupilha, né? E bonito desfile, né? Com apresentações aí de várias entidades. E eu gostaria de destacar um ponto em relação ao acampamento, né? Acompanhei algumas oficinas e que belo trabalho realizado ali, né? Com crianças, enfim, jovens, adultos, né? No sentido de preservar a cultura, né, gaúchesca, a memória, mas também de cultivar um bom sentido de vida, né? Muito bonito o trabalho, né? E dizer também que o dinheiro investido público, né, vale por isso, né? No meu entendimento, essas oficinas têm uma função social muito grande, muito boa, né? E útil para toda a sociedade, né? Justamente por esses pontos que eu acabei de dizer. Então, acho que se justificam só por isso. É claro que tem toda a festa, todas as outras atrações ainda, né? Quer dizer, mas pegando por esse ponto, muito interessante, né? E muito importante também que se mantenha isso. E para ressaltar um outro ponto aí que é o seguinte, olhando para o Brasil, a gente vê que tem tudo por fazer no sentido de infraestrutura, né? Um ponto que a gente vê bastante os políticos falando sobre saúde, segurança, educação, mas essa realidade não muda, né? E por que ela não muda, né? Alguma coisa tem que ser feita diferentemente, né? Acho eu. E parece que todos os anos é a mesma história, né? O político
temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas efetivamente o quanto se faz para que essas coisas mudem, né? Me parece que pouco ou quase nada, porque senão todo ano essa situação teria sido minimamente diferente. Quer dizer, saneamento básico, nós temos um país inteiro por fazer, né? Não falta trabalho no sentido de investimento, tem tudo por fazer nesse país. E a participação do poder público é fundamental nisso. Porque uma empresa não tem como investir num asfalto, por exemplo, é um custo muito elevado, enfim, isso é do poder público, né? Ela pode fazer parcerias aí. Então, para encerrar, dizer que a gente tem que estar atento a esse ponto, a gente tem que tentar olhar os candidatos aí que trabalham nesse sentido, vêm fazendo alguma coisa, mas também difícil, uma tarefa difícil para o cidadão, o eleitor, porque realmente essa eleição me parece muito complicada, mas por isso a importância do eleitor buscar informações para votar. E é fundamental que faça isso, para que a gente possa tentar mudar um pouquinho a nossa realidade. É isso aí. Muito bem, seguimos com o nosso Minuto Bom Dia, agora para falar de esporte. Eu estou recebendo o Edson Castro após o feriadinho aí, Edson Castro. Parece segunda-feira hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Parece segunda, mas ainda bem que é sexta, né? Final de semana já está chegando novamente. Aí, o feriado com alguns trabalhos, né? A gente esteve trabalhando aí na cobertura do desfile Farroupilha, vocês também, né? Cobertura ao vivo. Enfim, estamos de volta aí para trazer as novidades do esporte. Bom, nós temos muito para falar do Atlântico, mas vamos começar falando do Ipiranga. O Ipiranga apresentou o volante Robson, é isso? Boa contratação, né? O Robson é um jogador bastante conhecido do torcedor canarinho, jogador que fez história aqui, né? Naqueles times históricos do Ipiranga, de campanhas muito boas aí no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Brasileiro. Está de volta, fica em princípio até o final do ano, né? Vem com contrato até o final do ano, vai estar na Copinha e é um reforço importante para o Ipiranga que começa a brigar, a vislumbrar algo maior dentro dessa competição, que é a vaga na Copa do Brasil. Eu sei que você vai chamar um VT do Robson, mas até para a gente ir encaminhando, o William Ribeiro talvez não fique, tá? Isso é uma informação que a gente já teve, conversamos com ele inclusive, o William já disse que talvez não fique, que vai embora, tem contrato só até segunda-feira. E a direção desconversa, né? A direção não fala sobre se ele fica ou não fica, vão negociar com ele até segunda-feira, fazer uma análise e ver se ele continua ou não no Colosso da Lagoa. De qualquer maneira, a chegada do Robson é muito importante porque melhora extremamente o meio de campo do Ipiranga. Vamos ver então a chegada desse atleta, como é que foi? Te liga. Na tarde desta quarta-feira, a direção do Canarinho anunciou o retorno de um atleta bastante conhecido do torcedor do Ipiranga. Trata-se do volante Robson Luiz Lopes, de 26 anos, que está retornando ao Colosso da Lagoa. Robson estava atuando no América do Rio Grande do Norte e assinou o contrato com o Ipiranga até o final da Copa Vianney Carlet. O atleta esteve no Ipiranga nas temporadas de 2014, 2015 e 2016, com destaques para o título da divisão de acesso em 2014 e o acesso para o Brasileirão Série C em 2015. Muito bem, e o Ipiranga tem jogo nesse fim de semana, né? Tem jogo nesse final de semana, tem jogo domingo às 13h30 da tarde, enfrenta o Atlético Carazinhense e precisa vencer, né? Porque, jogão. Olha só, o Internacional fez 9-0 no Atlético ontem, no feriado, e agora é o seguinte, o Inter é o líder do grupo, né? O Inter conseguiu passar o Ipiranga em gols marcados, em saldo de gol, e aí agora o Internacional assumiu a liderança do grupo A, o mesmo do Ipiranga. Então o Ipiranga precisa vencer o Atlético no domingo e precisa fazer saldo também a partir de agora, porque senão pode perder a sua condição de segundo de líder da chave. Para você imaginar o jogão, então o Inter ontem fez 9-0 no Atlético e é esse mesmo Atlético que o Ipiranga vai jogar, né? E a informação de que o Atlético tem o seu goleiro reserva machucado e o seu goleiro titular foi expulso ontem. O que fazer agora? Tanto é que o jogador de linha terminou como goleiro diante do Internacional. Eita gaúcho, velho. Bom, agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Atlântico. Olha, mudou toda a tabela ontem, foi um pânico geral, o pessoal tava se perdendo. O Atlântico aí terminou a fase de grupo, sei lá, de pontos da Liga Nacional e o Atlântico já tem definido aí o seu adversário
adversário, é isso, Castro? Exato. O Atlântico já estava definido que ia terminar em terceiro lugar, né? Isso ele já tinha definido na rodada anterior, quando perdeu para a CBF. Faltava definir a 14ª colocação. A gente tinha feito uma projeção de que a Sueva, Marreco ou Tubarão poderiam ser os adversários das oitavas de final, os principais candidatos, e deu a Sueva. A Sueva acabou ganhando e subiu para a 14ª colocação. A Sueva é o adversário do Atlântico nas oitavas de final. Volto a dizer, não é o melhor dos adversários, seria muito melhor enfrentar o Tubarão. Mas também a Sueva enfrenta alguns problemas de ordem técnica nesse ano. O Atlântico é superior, a gente fez uma análise, inclusive na reportagem publicada no portal ontem à noite. O Atlântico venceu a maior parte dos confrontos que fez contra a Sueva esse ano. A Sueva a gente sabe que deu uma reequilibrada agora do meio do ano para cá, inclusive chegando à semifinal da Taça Brasil, onde foi eliminada pelo próprio Atlântico. Mas é um adversário um pouco mais cascudo, né? Principalmente na questão clássico, né? Aquela coisa regional, aquela rivalidade regional que tem entre Atlântico e a Sueva. Mas é o adversário, não tem muito o que escolher. O Atlântico não tinha mais como mudar a sua posição na tabela e acabou ficando aí na terceira colocação, vai enfrentar a Sueva. Não temos datas definidas ainda para os jogos, mas os playoffs já estão aqui definidos. Já estão definidos, né? A gente tem o Joinville, que ontem venceu e ascendeu a liderança da primeira fase, importante essa liderança. Só que, por um outro lado, o Atlântico, a liderança do Joinville deixou o Atlântico num chaveamento até a final de enfrentar a CBF. E se isso acontecer, a decisão será em Carlos Barbosa e não em Erechim. Então aqui do lado aqui do chaveamento do Atlântico, não está muito complicado para chegar à semifinal. Porque passando pela Sueva vai ter Jaraguá ou Minas. São equipes que dá para vencer, dá para passar de fase. A maior preocupação ela se refere aqui em cima, onde a CBF muito provavelmente ampla favorita diante de todos os adversários que estão aqui com a CBF, vai enfrentar o Tubarão, depois tem Copagril numa provável semifinal, mas aí lá nas quartas de final e lá na semifinal, se Atlântico quiser ser campeão, vai ter que provavelmente eliminar a CBF, claro. Se a CBF chegar lá, a gente está fazendo uma projeção de favoritismo de Atlântico e a CBF para a semifinal. E no outro chaveamento, aí tem um pouquinho mais de complicação, né? Porque aqui a gente tem Joinville, Magnus, Corinthians e o Pato, todos no mesmo chaveamento. E aqui é o seguinte... Magnus e quem aqui? O Magnus e o Joaçaba. O Joaçaba aqui. Magnus eu falei, e o Joaçaba. É a Chause aqui, eu não estava acreditando. Né? Mas é parecido, né? Parecido. A logomarca, eu falei, eu vou perguntar, né? É parecido, Mas ficou Magnus e Joaçaba, o Corinthians e o Foz Catarata, o Pato e o Marreco. O clássico das penas, esse vai pegar fogo, hein? E aqui não dá para dizer que o Pato é favorito, né? Porque lá é um clássico como o Atlântico e a CBF aqui, né? Então não dá para dizer que o Pato é favorito. Mas de qualquer maneira, dos times, da qualidade técnica e do que vem jogando esse ano, a gente projeta muito aqui, ó. Joinville, Magnus, Corinthians e Pato. É mais do que a gente projeta desse lado, a CBF e Atlântico. Com uma sazonalidade aqui, brigando talvez aí, Copagril e Jaraguá. Então acho que é mais ou menos por aí. A chave do Atlântico ficou um pouquinho complicada por causa da CBF, mas de qualquer maneira se livrou de ter mais adversários fortes como ficou no primeiro chaveamento. Muito bem. Bom, vamos continuar acompanhando. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque nesse fim de semana tem dupla Grenal, tem Grêmio, tem Internacional em campo. E como é que vai a dupla aí? Só para voltar aqui, Leandro, nesse domingo o Atlântico joga pelo Campeonato Gaúcho, né? Não tem data definida das oitavas de final da Liga Nacional, mas o Atlântico enfrenta em casa a equipe do Uruguaianense nesse domingo pelo Campeonato Gaúcho. O Atlântico está na reta final aí também da primeira fase, ainda briga pela vice-liderança. A liderança é muito complicada porque a CBF conseguiu abrir pontuação, mas o Atlântico ainda briga pela vice-liderança. Jogo a que horas? 5 horas da tarde, isso, né? Tá confirmado 5 horas da tarde para fugir um pouco do jogo do Ipiranga e fugir um pouco também pro domingo também, né? Tudo no domingo. Internacional, né? Infelizmente ficou tudo junto, né? Muito bem. Bom, vamos agora falar então do Campeonato Brasileiro Série A. Como é que vai a nossa dupla? Exatamente. Nesse final de semana a gente tem um Internacional, um clássico contra a equipe do Corinthians. O jogo é em São Paulo, às 4 horas da tarde, um dos principais jogos da rodada. Por quê? Porque vale também a liderança para o Internacional. Se vencer lá, ele pode voltar a ser líder. É importante que o Internacional vai sem a sua dupla de zaga titular, tanto o Moledo quanto o Vitor Cuesta estão fora desse jogo. O Vitor Cuesta inclusive foi expulso na última partida, e o Inter vai então para enfrentar o Corinthians sem a sua dupla de zaga
titular. O Grêmio, às 11 horas da manhã, enfrenta a equipe do Ceará, um jogo um pouco mais fácil para o Grêmio, que deve ter uma equipe já bem mais estruturada em relação a que enfrentou o Paraná. Muito provavelmente alguns titulares também estarão nesse jogo do Grêmio contra o Ceará no domingo. O Grêmio que, se vencer, pode ascender aí até mesmo a terceira colocação, dependendo dos resultados da rodada. Dependendo do que acontecer com o Palmeiras, com o Flamengo, o Grêmio pode sim mudar de posição na tabela de classificação. Fica aí meio alerta, né, também porque o Atlético Mineiro está com 42 pontos. O Grêmio também não pode queimar gordura nesse momento, até para ir encaminhando de vez a sua classificação para a Libertadores do próximo ano, independente do que vier acontecer com o Grêmio na Libertadores, o Grêmio que tem chance de ser campeão também ainda na Libertadores. Muito bem, você me trouxe a notícia que eu vou ter que trabalhar no domingo, aí tem Ipiranga e tem o Atlântico logo na sequência, mas por isso já foi essa informação de esporte. Eu só quero falar aqui também, a gente teve o jogo do Grêmio essa semana, né, que venceu o Atlético Tucumã, uma vitória importantíssima fora de casa, e a nossa colega Amanda, ela disse, pô, você falou do Grêmio, agora tem que falar do meu Palmeiras também, né? E o Palmeiras acabou vencendo o Colo-Colo ontem, também fora de casa, abrindo vantagem, assim como o Grêmio. Então nós temos aí os nossos dois principais times da Libertadores, os principais brasileiros, tendo conseguido vencer, Palmeiras e Grêmio. O que acontece é o seguinte, tá podendo pintar aí o adversário do Grêmio na semifinal. Por quê? Porque se caso o Cruzeiro confirmar a desclassificação diante do Boca Juniors, a Conmebol vai forçar um confronto brasileiro nas semifinais. E aí o Grêmio enfrentaria o Palmeiras na próxima fase da Libertadores. Olha, seria o clássico dos clássicos. Aliás, Grêmio e Palmeiras já definiram muita coisa em termos de futebol nacional e internacional. Muito bem, tá aí, vamos esperar por essa aí. São essas informações do esporte de hoje? Isso aí, um bom final de semana para você e para todo mundo aí que está nos acompanhando. Bom fim de semana. Agora as informações da previsão do tempo. Te liga como fica o clima ainda hoje. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nesta sexta-feira, uma área de baixa pressão atmosférica vai continuar influenciando o sul do Brasil e áreas de instabilidade vão ser reforçadas devido ao excesso de calor e de umidade que está espalhado sobre a região. Por isso, praticamente todas as áreas da região sul do Brasil vão ter pancadas de chuva ao longo do dia, mas essa chuva deve ser mais frequente sobre áreas do centro-oeste do Paraná, sobre a capital Curitiba. Já em Florianópolis, chove pela manhã, mas ao longo do dia o sol aparece entre bastante nebulosidade e já não há expectativa de chuva. O ar seco vai predominar sobre a capital Porto Alegre e sobre áreas do sul do Rio Grande do Sul. A mínima prevista em Porto Alegre é de 17 graus, 16 graus em Curitiba, máxima de 28 graus em Porto Alegre, 23 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Muito bem, tá aí informação para você do clima, hein? Te liga nesse feriadão aí, vamos ver se vai sair sol ou vai ser de chuva, tá chegando a primavera. Bom, mas agora a gente vai trazer para você o quadro Bom Dia Entrevista. Hoje há 2 Bom Dia Entrevistas, né? Porque ontem não teve Minuto Bom Dia, mas a gente vai trazer para você agora, você vai rever os Bom Dias Entrevistas. O primeiro deles vai falar para você sobre o Setembro Verde, que é a campanha de conscientização à doação de órgãos aqui em todo o Brasil, né? Em todo o mundo, na verdade. No Brasil, segundo a Organização de Doação de Órgãos, é responsável pela comissão de doação de órgãos, mais de 33 mil pessoas aguardam um órgão, né? Estão na fila de espera. Aqui em Erechim, o Hospital Santa Terezinha é referência na questão de doação de órgãos. E no ano passado teve 5 doações, nesse ano foram 2. Confira agora então o Bom Dia Entrevista para falar um pouquinho mais sobre essa doação de órgãos. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a doação de órgãos. De um tempo para cá, as campanhas têm ganhado cores e essas cores têm sido distribuídas durante os meses. No caso de setembro, a cor mais conhecida é o amarelo, que fala da prevenção do suicídio. Mas este mês também tem outra cor, a cor verde, que lembra sobre a doação de órgãos. Aqui em Erechim, os 2 principais hospitais da cidade têm um belíssimo trabalho com a questão da doação de órgãos. E a Fundação Hospitalar Santa Terezinha é uma das referências do interior do estado com este trabalho.
de doação de órgãos. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje para falar um pouquinho mais sobre isso as representantes da Comissão de Doação de Órgãos lá do Hospital Santa Terezinha, a senhora Luana Gaspareto Fontanella, que é psicóloga, e a senhora Marlise Locatelli Peron, que é enfermeira. Vou começar falando com a senhora Marlise. Marlise, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Marlise, eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse como é que funciona o trabalho dessa comissão lá na Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Hoje, no Hospital Santa Terezinha, existe, então, essa comissão de doação, que é formada por multiprofissionais, né, que são enfermeiros, médicos, assistentes social, psicólogos, onde a gente realiza um trabalho que envolve todos os funcionários do hospital, desde o pessoal da portaria, da área administrativa, o pessoal que trabalha, né, na área da sanificação, o pessoal que trabalha no SND. Então, todos eles, para que tenham conhecimento do que é doação de órgãos e como é que se realiza, para que isso seja assim, feito com muito respeito e muita ética. Luana, seja muito bem-vinda, é um prazer estar conversando com você aqui também. Eu já queria saber um pouquinho como é que está a questão da doação de órgãos neste ano lá no hospital. Então, boa noite. Na verdade, como tu falaste, né, nós estamos muito bem representados no estado, porque o Hospital Santa Terezinha, desde o ano passado, ele não tem nenhuma negativa familiar. O que significa isso? Nós temos 100% de autorização familiar, sendo que no estado, 43% das famílias não autorizam. Né? Então, para a gente, para Erechim, para a região, isso é muito bom. Quer dizer que o nosso trabalho está dando resultado, né? Que as famílias também estão conversando mais sobre isso em casa. O ano passado nós tivemos 4 doações, né? As 4 possíveis, as 4 foram aceitas. Esse ano tivemos 2 e as 2 famílias aceitaram. E a gente percebe o quanto é importante as pessoas conversarem sobre isso em casa, né? Porque no Brasil a única forma de ser um doador é informando a sua família. E a família que autoriza. Então, acho que para Erechim e para o hospital isso é muito, muito bacana, porque a gente se destacou, né? Recentemente a gente foi num treinamento com o coordenador da Central de Transplantes do Estado e ele fez essa referência, né? Do quanto Erechim está bem nesse sentido. A gente agradece muito as famílias que conseguem tomar essa decisão num momento difícil, né? Mas também mostra que por trás disso existe uma equipe muito coesa que está conseguindo fazer com que os casos de doação aconteçam, né? Bom, eu queria que tu me explicasse um pouquinho, tu já falou aí que a principal informação é que as pessoas precisam falar, né, que sejam ser doadoras de órgãos. Existe alguma outra forma das doações acontecerem? Precisa ser mesmo a autorização da família, é isso? Pela lei, então, só pode ser com autorização familiar, de parentes até 2º grau, né? E quantos órgãos podem ser doados? Então, a gente podem doar órgãos e tecidos, né? Órgãos são coração, pulmão, rins, fígado e pâncreas, né? E tecidos que são córnea, ossos e pele. Né? Além das válvulas que eles retiram também. Então, a gente tem a campanha 1 salva 8, né? Então, uma pessoa pode salvar até 8 pessoas. Bom, eu queria falar um pouquinho mais dessa campanha. Há quanto tempo já tem esse trabalho que está sendo desenvolvido lá no Hospital Santa Terezinha? Há muitos anos, há mais de 10 anos, já existe essa equipe e a gente realiza as campanhas fazendo palestra em escolas, empresas. Inclusive, a gente faz BITs, né, na Polícia Federal, na Polícia Estadual, onde a gente envolve os policiais que eles param os carros para a gente entregar folders com orientações quanto à doação de órgãos. E desde aí a gente já planta uma sementinha para que as pessoas tenham a consciência de que é muito importante doar órgãos, que a gente salva vidas. Então a gente já tem um slogan, né, do Hospital Santa Terezinha, que é doe órgãos, doe vida e informe a sua família. E hoje também os jovens, né, usam muito a mídia, né, o Facebook, o Instagram. E desde aí as pessoas já têm uma noção. O meu colega, o meu filho, o meu irmão, eles diziam e colocavam publicamente de que era um doador de órgãos, que seria um doador de órgãos e que salvariam vidas. Essas campanhas, como vocês fazem também, e essas conversações, você acredita que isso tenha sido um dos diferenciais para ano passado? Por exemplo, o Hospital Santa Terezinha, no interior do estado, foi um dos hospitais que mais fez a captação de órgãos, né? Esse crescimento que vem acontecendo nos últimos tempos na parte da doação? Sem dúvida nenhuma, porque aí então as pessoas têm já um entendimento de como é que tem que ser, o que é que deve fazer e como tem que agir para ser um doador de órgãos. E hoje essa equipe nossa do hospital, a gente tem muito conhecimento e repassa isso para as pessoas, e na hora da gente conversar
com o familiar, a gente leva até eles a importância e deixa assim muito claro de que é um trabalho muito sério e que hoje o Brasil é um dos lugares, é um dos países onde são realizados todos os testes com muita segurança. Luana, apesar dos bons resultados, né, nós já falamos a questão de números aqui do Brasil, ainda a doação de órgãos ainda, por exemplo, aqui em Erechim este ano foram apenas 2 doações, né? Quando que se pode doar, né? Que o médico identifica que pode ser feita a doação, porque não é em qualquer caso de morte, né? Na verdade, assim, há poucas doações, porque também há poucos pacientes que podem ser doador de órgãos, né? Se estima que 1% pode ser o paciente que vai entrar em morte encefálica. Então, em comparação isso com pessoas que morrem, né? Existem mais pessoas que morrem sem ter a morte encefálica. E para ser um doador de órgãos, tem que ter a morte encefálica. O que é isso, né? O encéfalo vai morrer e os órgãos vão continuar funcionando. Então, o cérebro da pessoa, isso, né? Isso, o cérebro vai morrer e os órgãos vão continuar funcionando. E aí, nesses casos, pode-se fazer a doação. Né? E às vezes isso confunde um pouco as pessoas, né? Porque a gente imagina uma pessoa morta como? Que ela não tem batimentos cardíacos, que ela não tá quentinha, né? E ali não, ali você vai ver o seu familiar assim. Mas como a Marlise falou, é um processo muito seguro, né? A Central de Transplantes não faz nenhuma captação sem ter todos os exames e todos os documentos corretamente preenchidos, e inclusive a autorização familiar por escrito e assinada. Né? Então a gente só pode fazer a captação de órgãos com morte encefálica, né? Quando o doador é morto, porque a gente tem doação em vida também, né? Que se pode doar rim, partes do fígado e partes do pulmão, entre familiares também. Aqui em Erechim, a fila por espera de um órgão é grande também? Nós temos alguns dados da nossa hemodiálise lá do hospital. Em torno de 15, 16 pessoas estão na lista por um rim. Né? Mas a gente não tem dados exatamente de Erechim, porque isso só a central é que sabe, né? E tem essa lista única. Mas no Brasil são mais de 30 mil pessoas, né? Esperando. Bom, Luana, a gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu já começo agradecendo primeiramente a sua vinda aqui. A gente sabe que o pessoal do Hospital Santa Terezinha é sempre muito atarefado, mas é sempre muito importante estar falando da doação de órgãos e lembrando que as pessoas de casa têm que informar a sua família que deseja fazer a doação, aqueles que desejam. Obrigado por essa entrevista, viu? A gente agradece e sempre lembra, pense se quer ou não quer ser um doador, né? Depois, se vai poder ser, a gente vai ver na hora dos exames, né? Também quero agradecer a enfermeira Marlise. Marlise, é um prazer estar conversando com você aqui. Por favor, retorne você e outros representantes lá da comissão outras vezes aqui para nos falar mais sobre esse momento importante. Quem sabe um dia talvez nos contando aí que chegou a fila de espera, que há mais doadores, né? Que está sobrando. Vamos torcer para isso. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Muito bem, muito importante esse tema, né? Agora, o nosso segundo Bom Dia Entrevista de hoje, você vai ver uma entrevista com o prefeito de Aratiba, Guilherme Granzotto. A gente conversou com ele sobre a campanha do Grupo Bom Dia Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso, que busca lembrar a todas as mulheres a importância da prevenção deste câncer, que é um dos que mais mata no Brasil. Até outubro, o Grupo Bom Dia de Comunicação está com esta campanha e vai contar com diversos parceiros, entre eles a Prefeitura de Aratiba. Vamos ouvir então, rever novamente esta entrevista com o prefeito de Aratiba. Te liga! E o programa de hoje é em especial sobre a campanha do Grupo Bom Dia chamada Câncer de Mama. Vamos falar sobre isso. O Grupo Bom Dia está lançando essa campanha e vai até outubro, lembrando que a prevenção contra o câncer de mama é sempre a melhor opção. E por isso nós temos vários parceiros que vão nos auxiliar aí nessa caminhada até outubro, lembrando a prevenção, principalmente dos municípios aqui do Alto Uruguai. Em Aratiba, a Prefeitura será nossa parceira para divulgar essa campanha. E para conversar um pouquinho mais sobre essa campanha, que também vai estar lá em Aratiba, eu recebo aqui nos nossos estúdios, a partir de agora, o prefeito de Aratiba, Prefeito Granzotto. Prefeito, seja muito bem-vindo. É um prazer estar conversando com o senhor. É um prazer também estar aqui conversando com a TV Bom Dia, que é um canal aí de muita colaboração aí com a região, aí, informação e está sempre aí à disposição da nossa comunidade. Prefeito, a Prefeitura lá de Aratiba tem investido bastante em saúde, auxiliado principalmente a questão lá do AXA, né, que tem sido referência aí nas cirurgias de catarata, mas não descuida de outros assuntos, como por exemplo o câncer de mama lá, né? Está sendo preparada uma programação especial lá no mês de outubro? Como é que está essa área aí? Sim, isso tem uma programação lá com o AXA e a Secretaria da Saúde, né? A gente tem o Outubro Rosa.
Então a gente faz aí vários trabalhos, palestras, orientações, consultas, exames, né? Para que a gente consiga ter essa prevenção efetiva, né? A gente sabe aí, a gente pede para as pessoas que cada vez mais tenham cuidado com a prevenção, né? São assuntos que o câncer, que é um assunto aí hoje que tem muito alarme, né? E é muito prejudicial, né? Porque as pessoas, quando elas têm aquelas culturas do chazinho, aquela cultura, essa dorzinha aqui, eu vou tomar um remédio. Não, as pessoas têm buscar os exames, buscar o poder público, buscar a Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que é caro. É caro para o poder público quando a pessoa chega lá com com os sintomas avançados, com a doença avançada. Mas muito mais caro é para a família, muito mais caro é para a pessoa que chega lá, porque o custo da vida dele é muito importante. Todo ser humano tem uma importância muito grande para a sua família, então a gente não pode descuidar da prevenção, né? A gente tem que combater o câncer com muita vontade, né? Quando a gente sente qualquer sintomazinho, a gente tem que buscar o poder público, buscar a Secretaria de Saúde, porque a família da gente sofre muito. A gente vê muita gente hoje como prefeito e a gente vê que as pessoas muitas vezes se descuidam um pouco da prevenção e a doença ela não perdoa, né? Ela vem e aí quando ela está no estágio mais avançado, né? A gente não se importa de tratar, a gente não se importa disso, mas a gente sabe que o custo família, o custo vida, ele é muito alto. E lá em Aratiba a população recebe os exames de prevenção lá, é gratuito a população? É gratuito, sim. Tem todos os exames que precisar, tem que ir lá no poder público que a gente faça. Os sintomas, como disse, muitas vezes as pessoas acham que tem a receita da vovó, a receita, mas nada substitui os exames e essa prevenção aí. Prefeito, e sobre essa campanha do Bom Dia, essa campanha, vamos falar sobre isso, que é juntamente com o Outubro Rosa, né? Campanhas como essa auxiliam principalmente aquele pessoal do interior que ainda tem muito preconceito, tem medo de falar sobre câncer às vezes. Falar um pouquinho mais, né? Sem dúvida, eu queria aqui parabenizar essa iniciativa, que ela é muito importante, né? Muito importante. Eu acho que o poder que tem a comunicação, o poder que tem é grandioso demais, porque o poder público não consegue chegar até elas, né? E a comunicação tem. Então eu quero parabenizar esse trabalho social, digo aqui da TV Bom Dia, né? E dizer para as pessoas que muitas vezes tem aquele dizer que diz, olha, eu não vou no médico porque se eu vou no médico eu vou achar a doença, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não adianta, eu vou no médico e acho a doença. Vamos ter que desmistificar isso, né? A gente tem que ir no médico mesmo, né? A gente tem que ir lá ver se está bem, né? E entender que esse é um custo da própria vida que é muito importante, né? Muito bem. Bom, prefeito, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu quero agradecer a sua vinda aqui na TV Bom Dia e agradecer também vocês que são sempre parceiros e convidar para que o senhor volte aqui e falar sempre diversos assuntos lá do município, além de saúde também. Tá bom, obrigado. Sempre um prazer estar aí. Muito bem, olha, e hoje à noite no Bom Dia Entrevista tem uma Bom Dia Entrevista especial sobre a abertura das termas lá de Marcelino Ramos, hein? Te liga, tá bem legal, vai estar aqui o presidente lá o secretário de Turismo, o presidente das termas e o presidente da Ascobol, que é a Associação dos Comerciantes lá de Marcelino Ramos. Todo mundo vai estar no Bom Dia Entrevista hoje à noite a partir das 20 horas. E o Minuto Bom Dia de hoje vai chegando ao seu fim, eu agradeço pela sua audiência e pela sua companhia. Eu lembro que você pode rever este programa no nosso site, basta acessar www.tvbomdia.com, tá? Bom, e agora o Minuto Bom Dia volta na segunda-feira, mas no fim de semana você acompanha todas as informações nas nossas redes sociais e no nosso portal. Um forte abraço para você, um ótimo fim de semana, se beber não dirige, eu te espero na segunda-feira. Até mais, tchau, tchau.